ele tem que ser ponderado, ele tem que ter as duas visões, tanto a visão do empresário como a visão do empregado. O técnico de segurança, principalmente na gestão, ele tem que visualizar sempre as duas partes. Não é simplesmente colocou, diminuir a quantidade de horas do funcionário. Sim, mas prejudicou a empresa? Prejudicou. Então não é simplesmente diminuir. Eu tenho que fazer a ponderação para poder isso concluir. Que a gente chama de melhoria contínua. Certo? A melhoria contínua vem com os 4 elementos, né? O action, plan, do e o check, né? O check. Então a gente tem todos isso para a gente ter uma padronização, né? Sempre visando a melhoria da empresa e do trabalho para o colaborador. Aí está uma tabelazinha, né, que a gente chama de identificação de problemas, né? Qual é o objetivo? Identificação de problemas. Naquele Pzinho que tem lá de plano, né? Então a gente tem alguns itens. Dentro do plano a gente tem que identificar o problema, definir claramente o problema e reconhecer a importância dele. Lembre que todo funcionário que fala, que reclama, você tem que escutar ele e ponderar o que ele está dizendo. Porque se tudo que o funcionário reclama, a gente for abrir uma estratégia de plano de ação, ninguém faz mais nada da empresa. Então você tem que ter uma peneira lógica disso. O funcionário está reclamando de uma situação que pode ser risco. Tranquilo, então vamos avaliar. Mas o funcionário só todo dia reclama de uma situação que eu já vi que não tem como reclamar. Então ele reclama porque ele acha que deve. Então a gente tem que chamar esse funcionário e mostrar a ele realmente a necessidade de um plano de ação para aquela atividade. Observação, investigar as características específicas do problema, né? Então você tem que investigar sempre a fundo, né? Tendo uma visão ampla sobre os vários pontos de vista. Então, como eu estou dizendo a você, se você está dentro de uma empresa, o técnico de segurança ele está dentro de uma empresa, ele tem que trabalhar para a empresa e para o funcionário. Então ele tem que ter um ponto de vista bem claro e bem objetivo. Ele não está aqui para defender um nem outro, ele está aqui para exercer a função dele. Fazer análise, descobrir as causas fundamentais. Então não é simplesmente, os 9.000 toques. Por que está dando 9.000 toques? É trabalho excessivo? Por que está sendo trabalho excessivo? Porque estão acumulando serviço em outro ponto. Bem, então tem que se fazer análise de tudo para chegar a uma conclusão. Fazer o plano de ação. Receber o plano para eliminar as causas fundamentais. Então, eu faço análise das causas e tenho que fazer um plano de ação para que esse plano de ação eu faça a eliminação ou a neutralização dessas causas fundamentais. Aí a gente vai para o D. O D é ação. Eliminar as causas fundamentais. Eu tenho que eliminar todas as causas. O C, a verificação. Verificar se a eliminação foi efetiva. Eu tive uma ideia lá, apliquei. Mas eu não posso simplesmente aplicar e dar as costas e ir embora. Eu tenho que estar verificando se aquilo realmente funcionou. Se aquilo realmente está condizente com os problemas. Melhorou ou piorou. Sempre lembrando, se melhorou ou piorou, tem que ser para as duas partes. Tem que ser uma troca. Tem que ser a parte do ganha-ganha. Um ganha, o outro também ganha. Tem que ser sempre assim. Nada de um perde e outro ganha, um ganha e o outro perde, nada. Não pode ter essa oscilação de balança. Tem que ter os dois ganharem. Tá? A causa foi eliminada? Se foi, beleza. Não precisa mais nada, então vamos tocar o barco para frente. A padronização, prevenir o contrato contra o reaparecimento do problema. A gente tem que estar sempre padronizando. Se a gente resolver o problema, a gente tem que padronizar isso para todos os setores que trabalham com esse problema. Então a gente padronizando tudo isso, a gente elimina tudo isso para as pessoas e não deixa mais nada acontecer com os outros funcionários. Certo? A condução, né? Recapitular todo o processo da solução do problema para o trabalho futuro. Né? Eu tenho que recapitular sempre, verificar sempre. Se eu estou vendo que a padronização está funcionando, mas eu tenho que acompanhar sempre para ver se isso não está voltando a acontecer novamente. Então, se eu solucionei o problema não acaba só ali. Eu tenho que estar acompanhando tudo isso. Né?
Tá, aí tá. Empresa, né? Isso é uma escada, né? Empresa, o serrote, né? Que a gente chama de serrote porque é uma cadeia, né? Se melhora, 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 então sobe. Se piora, ele vai derrubar, né? Então tem uma rotina de melhoria. Eu não posso, eu tenho que ganhar tempo, certo? Tem lá embaixo, ganhando tempo e sempre melhorando. Você mudou de dentista? Isso é um exemplo, tá? Se você mudou de dentista, informe-se do endereço do novo, né? Planejou de uma forma de chegar lá, né? Porque tem gente às vezes que troca o dentista não está mais naquele plano dele, aí trocou. Aí vai para o dentista e não pergunta nem qual é o endereço. Ah, mas não é no mesmo bloco. Não é. Então você ligou para a pessoa que faz a marcação, então pergunta, o dentista mudou para aqui, que endereço? Não, se planeje, tudo que você for fazer tem que ter planejamento. Foi chegando lá, deu de cara com um relógio na parede que ficou encabulado, que estava avisando que estava 15 minutos atrasado. Isso não pode acontecer. Você não pode chegar, se você marcou um horário, você tem que cumprir esse horário, né? Isso é um exemplo que eu estou dando claro, que é o seguinte: você fez uma mudança na sua vida de rotina, você tem que verificar se essa mudança está lhe prejudicando ou não, e não pode nunca atrasar nessas mudanças. Tem que ser sempre pontual no que você disse lá. Na consulta seguinte, saiu um pouco mais cedo de casa, desta vez chegou em tempo, então quer dizer que você cumpriu o seu cronograma. Você cumpriu suas atividades e essas atividades foram completamente conclusas no que você quis dizer, né? Posicione os textos nos quadros correspondentes. Isso quer dizer o seguinte: tem o A lá, né, na consulta, então a consulta ficou no plano A, né? Informou-se do endereço, ficou no plano B, né? Foi chegando lá, deu de cara com o relógio na parede, é no plano D, e ficou encabulado, estava em 15 minutos atrasado, ficou no plano C. Billy, puxa para mim, por favor. Gente, o que é que acontece? A gente tem que ter, na vida da gente, como técnico de segurança, a gente tem que ter planejamento em tudo. Gerenciamento de atividades faz parte da nossa rotina. O técnico de segurança, ele tem que sempre gerenciar tempo, aplicações, ele tem que gerenciar tudo que está em volta dele. Gerenciar a entrega de EPI é um gerenciamento, você tem que saber gerenciar isso, você não pode estar acumulando serviço, você tem que estar sempre trabalhando em cima de planejamento.